Bom pessoal, aqui é o Leandro Ramos do site professorramos.com para mais uma videoaula de hardware básico e hoje com o nosso cameraman aqui, Jefferson Costa do site jeffersoncosta.com.br. Aula de Linux, segurança forense e tudo mais, acessa lá. A aula sobre HD e eu quero mostrar aqui os antigos obsoletos HDs IDE. Notem que na placa-mãe, essa placa-mãe mais antiga, eu tenho duas IDEs. A IDE 1 e a IDE 2. A IDE 1 aqui é essa colorida e a IDE 2 é essa branca, 40 pinos. Notem que eu tenho um pino faltando aqui nas duas IDEs e um corte nessa parte, que eu vou me orientar para ligar o cabo. Esse conector aqui de cima é o FDC ou FDD, que é o Flop Disk Connector, que é para ligar a unidade de disquete. Vou mostrar o flat cable. Esse é um flat cable mais antigo de 40 vias, não é mais usado hoje em dia. Ele tem uma marca aqui, um dente para você ligar corretamente. E eu vou ligar ele aqui só para mostrar que ele tem a possibilidade de ligar apenas um dispositivo. Por exemplo, um drive de CD IDE. Nota que eu também tenho faltando um pino. Nota que eu também tenho um corte aqui. E eu vou ligar seguindo a orientação do pino 1. O pino 1 é essa faixa vermelha que você vê aqui na lateral. Então o pino 1 é voltado para o lado do conector de alimentação. Ele vai ligar aqui. Está aí conectado o meu drive de CD-ROM IDE. Vou retirar o cabo. O modelo de cabo mais comum hoje em dia é esse cabo. O cabo IDE de 80 vias. Nota que você tem uma parte mais comprida que vai vir para a placa-mãe e a parte mais curta onde eu posso ligar dois dispositivos. Então essa parte para a placa-mãe, a parte mais comprida, e aqui eu vou ligar até dois dispositivos IDE. Notem que eu tenho na ponta do conector, falta um pino aqui, eu tenho uma ponta cega, e eu também tenho o dente aqui para não errar o encaixe. Então eu vou ligar na placa-mãe seguindo as orientações do dente aqui e da falta de pino aqui. Vou conectar na placa-mãe na IDE 1, ou seja, esse dispositivo vai ser prima. E aqui eu posso ligar dois dispositivos, um HD e um CD, um DVD e um HD, dois HDs, assim por diante. No meu caso eu vou ligar dois HDs aqui. Tem um HD aqui, ó, Maxtor IDE, onde vai ligar o cabo de conexão da fonte. Se você quiser assistir a videoaula onde eu mostro como conectar e alimentar os dispositivos, é só clicar na imagem que apareceu aí, você vai ser redirecionado para essa aula. Aqui a parte de jumpers, que a gente já vai comentar em breve, e a parte do conector. Nota que não tem como ligar errado. Vou ligar aqui na ponta do cabo. Então liguei um disco e vou ligar o segundo disco da Samsung aqui, também IDE, seguindo a mesma regra. Então esses dois HDs serão reconhecidos no setup como primary. Mas para colocar dois discos IDE, eu tenho que observar que tem um jumper para configurar. É algo bem simples. Então vou mostrar aqui como é que configura esse jumper. Na tampa do disco, normalmente você encontra uma tabela aqui, ó, jumpers, que vai mostrar como configurar ali para Master, Slave ou Cable Select. Vou mostrar aqui no outro HD da Samsung. Eu também tenho uma tabela nessa região aqui na etiqueta do disco. Aqui no caso desse HD é bem simples. Nota que aqui na parte de trás do disco eu tenho o strap ou jumper conectado. Eu vou retirar ele aqui usando um alicate de bico. E é essa pecinha aqui. Então tá aqui o jumper ou strap. Aonde eu conectar essa pecinha eu vou estar ligando a função, como se fosse um botão. E aqui na parte de baixo do disco, em relevo, eu vou ver aqui, ó, MA de Master no primeiro conjunto aqui, SL de Slave no segundo conjunto e CS de Cable Select. Quando eu vou configurar dois discos do mesmo cabo, um tem que ser o Master e o outro tem que ser o Slave.
Então eu vou configurar esse para ser o master, o principal. Vou colocar o jumper aqui no primeiro conjunto de pinos. Está configurado como master. E agora o outro HD também está configurado para master. Nota, ele está aqui no MA de master. Mas eu não posso colocar dois HDs master. Se um é master, o outro tem que ser slave. Então eu vou retirar o jumper daqui e vou colocar o jumper aqui no SM, slave. Então, esse HD de baixo está jumpeado como master no primeiro pino. E esse no do meio, jumpeado como slave. E agora que está jumpeado, eu vou novamente conectar. Ah, Leandro, eu conecto na ponta, no meio, tanto faz. Se você jumpeou certo, não tem problema nenhum. Vou colocar aqui no meu caso um no meio, o conector vermelho para o lado do conector de força, e a mesma coisa no segundo disco. Está conectado aqui os dois HDs. Vou ligar aqui agora usando um cabo diferente. A única diferença é que esse cabo veio na cor preta e o pino 1 está marcado com a faixa branca. A mesma regra, a parte mais comprida para o lado da placa-mãe. Agora eu vou colocar na IDE2, ou seja, tudo que eu ligar aqui vai ser secundário. E aqui eu posso ligar outro HD e um DVD. No meu caso, eu vou ligar dois dispositivos, eu tenho a mesma regra do jumper. Tá, então aqui no meu drive de CD-ROM, a mesma regra do jumper. MA para master, SL para slave e CS para cable select. Então vou remover o jumper aqui. E vou colocar no master. Então esse drive de DVD vai ser master. Vou ligar no cabo aqui. Aqui no caso o pino 1 é branco para o lado do conector de força. E vou ligar também o meu HD da Maxtor aqui. Ele mostra na tabela aqui na parte de cima slave aqui, no jumper slave. Então eu não posso ter nenhum jumper para ele ser escravo. Então ele tem um jumper na ponta aqui preto, vou retirar, e sem jumper nenhum, esse HD slave. Então notem que você sempre tem que ver as informações na tabela aqui. E vou conectar o disco. Então tá aí o máximo que eu posso ter numa máquina com duas IDEs, 4 dispositivos. No meu caso, 3 HDs e um drive de CD-ROM. Então agora vamos ver os HDs SATA, que são os HDs modernos. Para montar uma máquina nova, você não vai usar mais HDs IDEs. Isso já é ultrapassado, é antigo, mas tem muito HD IDE para manutenção no Brasil. Nota que os conectores SATA, e nessa placa-mãe mais moderna eu ainda tenho uma IDE aqui, ó, azul. Ou seja, eu poderia ligar 2 discos IDEs, 2 dispositivos IDEs nessa porta. A porta do disquete está aqui mais para frente, ó, FDC. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 dispositivos SATA. É recomendável que no momento de ligar o SATA você siga a ordem. Por exemplo, vem marcado aqui, ó, SATA 1, SATA 2, SATA 3, SATA 4, SATA 5, SATA 6. Então, por critério de organização, eu vou ligar aqui os meus dispositivos no SATA 1 e no SATA 2. O cabo que eu uso agora é um cabo bem mais fino. Ele tem um conector em formato de L, vocês podem observar aqui. Então nota que o conector SATA, ele tem um desenho em formato de L para que você não ligue errado. A mesma coisa aqui no conector da placa-mãe, serve. Eu tenho esse modelo de cabo curto e tenho um cabo maior. Logicamente que eu vou escolher o cabo de acordo com a distância que está no gabinete, o meu dispositivo do conector na placa-mãe. Aqui no meu caso vou ligar esse HD primeiro. Então, notem o formato de L aqui no conector do HD, a mesma coisa no cabo. Não tem como ligar errado. Vou conectar. Nessa outra parte aqui vem o conector de alimentação. E eu não tenho mais jumper para master ou slave, já que cada dispositivo SATA vai usar o seu próprio cabo. Então, está conectado. Vou ligar o cabo de alimentação aqui. Também tem o formato de L aqui, não tem como ligar errado. Então tá aqui. E vou ligar esse HD. Vou ligar esse cabo na minha placa-mãe no SATA 1.
Vou fazer a mesma coisa aqui com o caso do drive de DVD SATA. Observem as conexões, as mesmas do HD. Esse tipo de cabo é bem melhor porque ele tem uma travinha, ó, de metal. Eu dou preferência quando eu vou montar a máquina para esse tipo de cabo, porque ele não solta fácil. Vou conectar aqui, não tem como ligar errado. Eu quero mostrar para vocês um adaptador que muitas vezes é necessário para você transformar o conector antigo, a Molex, num conector de alimentação SATA. Então vou usar esse adaptador. Como? Aqui na fonte eu vou ligar um cabo de HD antigo, uma Molex, e ele acabou de se adaptar para um cabo de conector SATA. Não tem como ligar errado aqui também por causa do L. O formato do conector impossibilita isso. Está conectado, alimentação e dados. Agora eu vou ligar esse dispositivo aqui na placa-mãe no SATA 2. E agora eu vou ligar o computador para testar, ver como que o setup reconhece esses dois dispositivos. Vamos lá? Vou ligar a máquina aqui. O jumper, nota que o cooler já está rodando. Então eu estou aqui no setup, vou entrar em característica padrão do CMOS. E ele detectou os discos aqui, ó. No terceiro IDE Master, o Maxtor modelo tal. E no terceiro IDE Slave, o nosso drive de DVD. Está reconhecido aqui no setup. Lá na ordem de boot, eu já posso escolher entre esses dois dispositivos. Olha lá, o meu HD Maxtor, vou colocar ele aqui como primeiro, e o meu drive de CD-ROM. Vou fazer o seguinte agora, eu vou adicionar mais um dispositivo SATA nessa máquina para mostrar que é automático o reconhecimento no setup. Vou desligar aqui o computador com a chave. Estou aqui com o HD Seagate Barracuda 250 GB, o mesmo estilo de conexão. Vou pegar aqui um cabo SATA. Esse é o pior de todos porque ele não tem nenhum tipo de trava, ó. Esse cabo é muito ruim, que qualquer esbarrão ele desconecta. Conectei no disco. Vou conectar aqui no caso no SATA 3. E vou ligar um cabo de alimentação aqui no disco. Vou deixar ele aqui só para teste. E vou ligar a máquina novamente. E então no setup. Vou lá em característica padrão do CMOS. Está lá os meus 3 discos, o Maxtor, o drive de CD-ROM e o HD da Seagate. Eu ainda posso continuar a brincadeira aqui com quantos discos eu tenho SATA disponível na placa-mãe. Eu vou subir o Windows aqui para vocês verem como é que o Windows identifica esses discos. Então está carregando o Windows aí. Ó, vou mostrar aqui para vocês os 2 discos no gerenciador do Windows. Primeiro, ó, direito no meu computador, gerenciar. E aqui eu vou em gerenciamento de disco. E olha lá os meus discos. Disco 0 com 2 partições e o disco 1 com uma única partição. E aqui o meu drive de CD-ROM. Vou mostrar lá no meu computador. Aqui ó, C, E e F. Logicamente porque eu tenho um disco particionado em 2 partições aqui. E o drive de CD-ROM. Vou mostrar também aqui, ó, direito no meu computador, propriedade, hardware, gerenciador de dispositivos, onde ele vai aqui os drivers que não foram reconhecidos da máquina, e aqui em unidade de disco você pode ver os 2 HDs, o Maxtor e o Seagate. Se eu clicar 2 vezes no HD Seagate e vir aqui em volumes, preencher, eu ainda posso ver as partições desse disco, o E e o F, e a mesma coisa aqui com o Maxtor, volumes, preencher. O Maxtor não está particionado. Vou mostrar agora para vocês um adaptador e como monta também o disquete. É algo que não é tão usado hoje em dia, mas vai que você encontra por aí. É um adaptador para transformar um disco IDE em um dispositivo SATA. Existem vários modelos desse adaptador. Esse, por exemplo, eu posso usar aqui no drive de DVD IDE.
eu vou conectar nessa parte, vou alimentar o meu disco usando o cabo do próprio dispositivo. Essa parte eu vou ligar na placa-mãe no SATA e essa parte eu vou conectar na fonte de alimentação. E aí eu transformei um disco ou um drive de CD-ROM IDE em um dispositivo SATA. É um adaptador. Vamos lá. É um drive de disquete, é um hardware que não é muito usado hoje em dia, um flop disk, mas é que você encontra, não tem problema nenhum para instalar. Primeiro que o cabo dele é um cabo mais fino, é um cabo de 34 vias. Nota que eu tenho um torcido na ponta. Essa parte do torcido vai conectar no flop e essa outra parte vai na placa-mãe. Então aqui eu vou ligar no disquete, sempre seguir uma marcação aqui, por exemplo, no caso desse disquete, do pino 1. Se você ligar esse cabo invertido não tem problema nenhum, não vai queimar nenhum cabo de dados. Se ligar errado queima. O que você vai ter é essa luzinha do disquete aqui, esse LED, aceso constantemente, indicando que você ligou invertido. Então aqui no meu caso, o vermelho para o lado do pino 1, vou conectar aqui. Essa outra parte vai no conector da placa-mãe aqui, no FDC. Desse jeito. E o cabo de alimentação da fonte vai ligado aqui em cima. Você viu isso já na outra videoaula de fonte. Pessoal, no caso do CD-ROM IDE, você ainda tem esse cabo para conectar, que é opcional, não é obrigatório, que é o cabo de áudio. Essa parte que tem o dourado para baixo, eu vou conectar ele aqui. E ele vai mandar o som direto para a placa de som. Como hoje a maioria das máquinas tem som on-board, ele vai ser ligado aqui, ó, no CD1. Nessa parte. Se você por acaso inverter esse cabo na hora de conectar, não tem problema nenhum. Já que aqui tem som da direita, som da esquerda e o ground. Você só vai inverter, o som que sairia na caixa da direita vai sair na esquerda e vice-versa. Está aí conectado o cabo de áudio do drive de CD-ROM. Notem que os drives de CD-ROMs modernos, os SATAs não tem mais esse cabo. Então tá aí mais uma videoaula de hardware. Quem gostou dá um joinha. Não esqueça de acessar o site do jeffersoncosta.com.br, o site do professor Valmont, procedimentosem.ti.com.br. Também não esqueçam de curtir o Facebook, facebook.professorramos.com, e o site do Edilson Silva, edilsonsilva.net. Até a próxima!